Bom, ser cristão é seguir o Jesus Cristo de Nazaré, é professar a fé no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Basicamente, olhando pelo olhar das ciências da religião, o cristianismo é uma religião de origem abraâmica e que tem como objetivo seguir a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré, o crucificado pelo Império Romano. Todavia, esse evangelho, ele não tem apenas uma leitura e uma versão. O evangelho tem muitas versões. Cada uma tem as suas ênfases, as suas consequências, os seus caminhos e os seus ritmos. Algumas versões são automaticamente excludentes. Outras versões são complementares, elas se enriquecem. Cada um vive de um jeito a mesma fé. O brasileiro expressa sua fé no cristianismo de uma maneira culturalmente diferente de um japonês, de um chinês ou de um europeu. Às vezes, até mesmo no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, a fé é expressa de uma forma que em Osasco, em São Paulo, é completamente diferente. Você vai perceber uma fé em Belém do Pará um pouco diferente de uma fé no Rio Grande do Sul. Isso não significa que existam caminhos no cristianismo que estejam totalmente certos, nem totalmente errados. Mas observar essa pergunta, o que é ser cristão, traz a nós diversas possibilidades, especialmente de termos bases e ferramentas e também alicerces que vão servir para qualquer tipo de cristianismo e qualquer tipo de expressão evangélica. Então, existem algumas expressões evangélicas, algumas maneiras de viver essa fé que um cristão vai divergir de outro. Um cristão vai olhar e vai falar, não, esse tipo de cristianismo, esse tipo de evangelho, eu não expresso, eu não vivo, eu não desejo. De certa forma, outro cristão vai olhar e vai falar, não, esse tipo de evangelho, esse tipo de cristianismo, esse tipo de fé, eu expresso, eu gosto, eu anseio, eu caminho. Agora, apesar dessas divergências, apesar dessas possibilidades, existem caminhos, existem jornadas e alicerces e bases que elas são comuns a todos os tipos de cristianismo. Estou usando no plural porque realmente ele não é homogêneo em suas expressões culturais, mas ele é homogêneo em suas bases, em seus alicerces. Então, algumas expressões no Evangelho do Novo Testamento servem como basilares para qualquer expressão de fé. Um desses textos que eu acho essencial para responder essa pergunta é João 3,16. No texto da NVI, ele diz assim, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Em João 3,16, na Bíblia NVI, o texto diz assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Então, tanto em João 3,16, na Nova Versão Internacional, quanto na Bíblia NVI, a ideia é
Deus amar tanto o mundo, Deus amou de uma forma tão sublime, tão especial, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não precise ser condenado. Então, a primeira expressão base do cristianismo para responder a pergunta ser cristão é que ser cristão é experimentar a vida com qualidade divina no contexto de um relacionamento dinâmico através da fé em Jesus Cristo. Essa é uma resposta que o pastor Ed René, em seu livro Outra Espiritualidade, ele diz: ser cristão é experimentar a vida com qualidade divina no contexto de um relacionamento dinâmico através da fé em Jesus Cristo. Experimentar a vida com qualidade divina. Então, ser cristão é caminhar hoje com a qualidade do reino de Deus e não apenas esperar ansiosamente a ressurreição dos santos para experimentar na eternidade, na metafísica, a qualidade da vida que Cristo nos oferece em João 3,16. Porque o texto diz que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, ser cristão é experimentar a vida eterna aqui e agora. É começar essa jornada, essa caminhada de vida eterna aqui e agora. É perceber que o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, ele nos proporciona experimentar essa vida integral agora. Deus tem preocupações com a nossa biopsicossocial, a nossa mente, a nossa espiritualidade, a nossa humanidade, a nossa racionalidade. Então, ser cristão é experimentar o melhor de Deus agora. Experimentar a vida integral de Deus. Experimentar a qualidade divina no contexto de um relacionamento dinâmico através da fé em Jesus Cristo. Então, ser cristão é experimentar a qualidade divina da vida de Deus através da nossa fé em Jesus Cristo, caminhando com Ele em um relacionamento dinâmico. Uma das respostas que podemos dar a essa pergunta é que ser cristão é caminhar com Jesus Cristo de Nazaré, aqui e agora, tendo com Ele um relacionamento dinâmico, e esse relacionamento vai fazer com que nós possamos experimentar a sua vida aqui e agora. É óbvio que não estou dizendo em uma fé mágica, em uma fé alheia ao mundo e às suas demandas, mas uma fé que caminha com Jesus Cristo de Nazaré de uma forma tão fantástica e tão sublime, tão cheia de fé, que ela experimenta agora o reino de Deus de acordo com o Jesus Cristo de Nazaré e com tudo aquilo que ele nos prometeu no seu Evangelho. Então, uma das possíveis perguntas nessa nossa jornada de ser cristão é que ser cristão é experimentar a vida de Deus aqui e agora, através da fé em Jesus Cristo de Nazaré, com qualidade divina, tendo a percepção de que Deus ele deseja que nós tenhamos a nossa vida de forma integral, com apenas a sua dimensão social? Não. Apenas a sua dimensão espiritual? Não. Apenas a sua dimensão humana? Não. A qualidade da vida divina no contexto da fé em Jesus Cristo de Nazaré de forma integral. Então, a primeira maneira de nós respondermos essa pergunta sobre o que é ser cristão é João 3,16. Ser cristão é perceber que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não seja condenado, não precise passar pelo juízo de Deus, mas se perceba como filho amado de Deus, como alguém que experimenta a jornada da fé de forma integral, aqui e agora.
apesar dos problemas, apesar das demandas, apesar das provações, das tentações, das carências, das mazelas, mas nós percebemos que Deus amou o mundo tanto que não há mais condenação. Ser cristão é olhar a vida de Jesus Cristo de Nazaré e abraçar a sua paternidade, caminhando com Ele, tendo a certeza de que Ele nos amou e continua nos amando. Continuará nos amando por toda a eternidade, pois o seu amor não tem fim e Ele demonstra esse amor quando entrega o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, descanse seu coração, confie em Cristo através da percepção que o Espírito Santo nos dá e tenha certeza de que não há mais condenação. Viva essa vida aqui e agora, em nome de Jesus.